Vamos orar, falar com o nosso Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela manhã que o Senhor nos concede, por oportunidade que o Senhor nos dá de nos colocar de pé e decidimos, ó Deus, vir à Tua casa nessa manhã. Oramos para que o Senhor, através do Teu Espírito, trabalhe sempre em nossas vidas, nas nossas mentes, nossos corações, no nosso ego, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, nos nossos desejos, na nossa vida. Que o nosso viver esteja consoante, ó Pai, com a Tua vontade, os Teus propósitos, aquilo que o Senhor tem preparado e que o Senhor espera de cada um de nós. Obrigado, meu Pai, pelo dia de ontem, por tudo quanto ocorreu. Ó Deus, que a gente possa dar continuidade nisto e que isso seja para a glória do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado e nos dá a Tua bênção nessa manhã, nesse dia, em todos os nossos atos, afazeres, tempo juntos, queremos a tua companhia e a Tua presença conosco. Em Jesus nós pedimos ao Senhor e nós oramos. Amém. Né? Antes de nós entrarmos na lição de hoje, vamos falar de ontem. Né? A gente sempre fala do passado para falar do presente, para falar do futuro. Aí, retomando assim, o que a igreja quer? Essa é uma pergunta. O que a igreja quer? O que nós queremos? Nós queremos continuar como somos, enquanto somos. Há igrejas, não é o nosso caso, graças a Deus, mas há igrejas que se tornam um clube fechado, sempre os mesmos, sempre a mesma rotina, sempre as mesmas coisas. Então nós vivemos o nosso estar junto, mas sem uma consonância com aquilo que Deus fala ou que Deus quer. Então, coisas para a gente pensar, porque a igreja, ela é aquilo que nós somos. Se nós não queremos trabalhar, significa que nós não queremos crescer. É fato. Se você quer alguma coisa, o que você faz? Você está aqui hoje de manhã, você tem que fazer o quê? Você teve que levantar da cama, senão você não estaria aqui. Você teve que se arrumar, tomar um banho, fazer sua higiene pessoal. Você teve que pegar o seu carro, você teve que dirigir, você teve que olhar o relógio. Então você teve que tomar muitas ações para poder chegar aqui. Amanhã, quando você for trabalhar, a mesma coisa. Você vai ter que fazer o quê? Coisas que você não quer fazer. Levantar, se arrumar, ir para o trabalho. E se eu perguntar, você quer trabalhar? Você vai falar, não quero trabalhar, mas você vai. E por que você vai? Porque você é um escravo do sistema. Você se escraviza pelo sistema. Que é o quê? Os boletos que chegam na sua casa. Por quê? Porque você gasta. Você precisa comer, precisa vestir, precisa pagar a luz, precisa pagar... Então você faz coisas que você não quer fazer. E você faz para sobreviver. Ou para dar para a sua família uma condição melhor. Quando voltamos para a igreja, se a igreja ela não quer crescer, ela não vai trabalhar. Se as pessoas não estão preocupadas com os outros de fora, não haverá movimento, não haverá entrega. Na pregação de ontem, a mulher foi até ele, ela saiu do lugar dela, da condição que ela estava, para ir se encontrar com o Senhor, e para ali passar por um processo de transformação. Então assim, se a gente só quer para nós, para pensar. Eu sou salvo, o que importa os outros que se explodam, né? Os outros que vão para o inferno. É esse o meu pensamento? Pode ser. Pode ser. Talvez nem os calvinistas pensam dessa forma, né? Porque os calvinistas são os mais missionários que tem, os mais evangelistas que tem. Então, quem salva é Deus, nosso papel é único, é um só, como foi dito ontem, é só pregar. O resto é problema de Deus, não é problema nosso. Quem converte não somos nós. Então, as igrejas, eu percebo, assim, que hoje, uma parte, né, da igreja, ela não está preocupada em ganhar almas. Ela está querendo viver a sua rotina, os seus clubes, suas panelinhas, seus clubes fechados. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Isso existe. Sempre os mesmos,
fazendo as mesmas coisas, e de preferência que não entre estranhos, né? A gente quer manter isso. Então, é uma decisão que a igreja toma. Nós temos uma igreja X, aqui na nossa associação, que ela deveria ser, em teoria, a igreja que, entre aspas, fosse um exemplo em várias questões para as outras igrejas que vieram depois dela. Mas, recentemente, lá algum tempo, um pastor saiu dela porque é uma igreja que não vive missões. Ela não tem uma visão missionária. E o pastor falou, eu não vou ficar numa igreja que não tem visão missionária. Então, deveria ser a primeira, o exemplo dela. Então, o pastor falou, eu não caibo aqui, porque a minha visão é missões. Eu vivo missões, a obra é missões. Mas a igreja não quer missões, ela não se preocupa com missões, ela acha que missões não é algo precioso, valoroso. Então eu falei, então aqui não é meu lugar, e foi embora. Então, o que era para ser referência se torna uma, entre aspas, decepção. E essa decepção, a gente poderia pensar, será que hoje a igreja como um todo, agora falando da igreja universal, né, aquela de Hebreus, ela não é universal do reino não, tá? Não confundam. Aquela que está na Bíblia. Será que nós decepcionamos o Senhor com as nossas omissões? É uma pergunta. Eu não sei responder. Mas a gente vai ouvir isso. De alguma forma. Né? Estava lendo a Bíblia semana. Aí ela falava lá, olha, o meu pai e a minha mãe, sua mãe está lá fora te chamando com seus irmãos, não foi isso? Aí Jesus falou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem o quê? Fazem o quê? Minha vontade. Então, tem pessoas que colocam a família antes de Deus. É uma opção. Meu isso, meu aquilo. Coloca a família antes de Deus. É uma opção. Jesus, ele falou claramente, gente, minha mãe lá fora e meus irmãos lá fora, o importante é eu fazer a vontade do meu Pai. Então, Jesus, ele mostra, ele diz isso até, falou, aquele que ama o pai e a mãe mais do que eu, não é digno de mim. Ele disse isso ou não? Ele disse que não é digno. Então, às vezes a gente sabe que existe o amor familiar, a questão familiar, e a gente tem que respeitar isso e viver isso, a família. Sim, a família não é para ser desprezada, desde que você coloque Deus em primeiro lugar. Então, colocando Deus em primeiro lugar, as coisas vêm. Então, nós temos que pensar isso, porque a gente pode também pensar o seguinte, isso foi só um auê. Sabe o que é auê? Acontece uma vez e, né, murcha. Podemos pensar assim. Mas a ideia é que isso não fica assim. Talvez a nossa forma de pensar agir não seja exatamente esta. Mas estou trabalhando para que isso aconteça sempre. Não só aqui. E esse foi uma das minhas intencionalidades no dia de ontem. Eu estava cheio de intenções não reveladas, encobertas, mas eu tenho intenções, muitas. E uma das intenções que temos é que quando cada um de vocês saíram na rua com outras pessoas que vocês não conhecem, é que vocês aprendessem a criar amizades diferentes, conhecer pessoas diferentes, ouvir coisas diferentes, aprender com essas pessoas, porque nós aprendemos com os outros e os outros aprendem conosco, é uma troca. E por quê? Porque na minha visão, nós vamos continuar isso. Mas na minha visão, nós não vamos fazer isso com os irmãos de Ribeirão, nós vamos fazer com os irmãos daqui, com as nossas igrejas irmãs do lado de cá. Então, a minha visão é, nós, Jardinópolis, Morro Agudo, São Joaquim da Barra, Batatais e Ituverava, é trabalharmos juntos. Essa é a minha visão.
Se a gente fosse sair, tivéssemos aqui em 6, 7, a gente ia ficar animado? Sinceramente, para sair para a rua? Não, sinceramente não. Se nós estivéssemos aqui ontem em 30, fica mais animado? Sim ou não? Sim, os nossos olhos nos movem. Então, se nós tivermos 30 pessoas para trabalhar em São Joaquim, que tem lá um grupo de 5 irmãos, 5, aparece lá 30, esses irmãos vão ficar o quê? Motivados. A igreja vai ficar o quê? Igual nós. Não é isso? Nós vamos lá trabalhar em São Joaquim. 5 igrejas em São Joaquim. Gente, isso é bênção ou não? Amém. É o reino. Nós trabalhamos para o reino. É essa a nossa visão. Agora, se formos lá em 2, aí vão, mas só vierem 2? Porque os nossos olhos é assim. Nós somos assim. Né? E Deus nos fez assim. Então, a minha intencionalidade não é parar por aqui. Então, nós temos um trabalho duro aí com os pastores, né? O meu trabalho com os pastores. Porque nós queremos ir em Ituverava, queremos ir em São Joaquim, queremos ir em Batatais, queremos ir em Jardinópolis, queremos ir em Morro Agudo, mas também eles vão vir aqui. E a gente vai fazer de novo. E ontem foi perfeito, porque como foi dividido em 10 grupos, a gente, ninguém ficou com ninguém. Eu não fiquei com a Rosa, não fiquei com a Helena, não fiquei com a Nina, né? A Laura não ficou comigo, né? Porque a gente está sempre junto, mas nós ficamos cada um com uma pessoa diferente. Então, elas acabaram nos motivando, porque a gente teve, eu lembro da senhora que ficou comigo, uma graça, a oração dela é perfeita. Ela fez só para mim assim, no braço, assim, para eu evangelizar. Eu falei, ei, então sou eu, né? Então tá, então eu vou. E aí eu evangelizava, ela fazia oração, e aquele menino que estava comigo, uma graça também, ele entregava os profetias. Então foi uma bênção. Então, e essa troca que foi maravilhosa, porque a gente aprendeu a viver ali uma família mesmo, uma família missionária cristã que busca a evangelizar. E aí eu fiquei maravilhada porque a Laura também quis ir para a rua com pessoas diferentes e a própria pessoa que ficou com ela falou, nossa, mas ela interage com a gente ali e outra visão, outra expectativa de ver ela para a rua também e evangelizando também. Então para mim foi uma bênção, eu dou glória a Deus e graças a Deus por isso. Percebe? A gente só pode passar por essas coisas vivendo. Se a gente não vivenciar isto, a gente nunca vai aprender, a gente nunca vai descobrir, nós nunca vamos perceber essas coisas. Então, tem coisas ruins que poderão acontecer? Óbvio que sim, com certeza. Experiências ruins? Também. Mas também a gente pode experimentar coisas boas. Se você não se lança, você nunca... tem uma frase, eu não lembro se foi o Lincoln, que ele disse mais ou menos isso. Ele falou, aquele que tenta e cai, ele é um vitorioso, porque ele tentou. Agora, aquele que não tenta, ele já é um perdedor nato, porque ele nunca tentou. E há muitos perdedores que não tentam, né? Você vê o Edson falando, o medo dele. E eu falei mesmo para ele, falei, Edson, estou junto, vamos, né? Bota a Holândia aí na lista. Eu falei isso para ele mesmo, lá atrás, antes de pensar nisso. Falei, cara, a gente tem que ir para cima. Então, é isso, essas experiências. Aí, terminando a nossa lição, fazendo essa ponte entre a lição do domingo passado, a experiência de ontem e o hoje, pensando no amanhã, né? Nós estamos numa progressão, aí, nós estamos num caminho, numa trilha. Então, nós falamos no domingo passado sobre a questão da intencionalidade de um evangelismo que quebra barreiras. Vocês viram ontem isso, foi muito, entre aspas, engraçado, na metodologia de abordagem. Não sei quem reparou, para mim é uma metodologia muito tradicional, uma metodologia muito lá atrás. Meu pensamento era totalmente diferente, era um evangelismo diferente. Enfim, mas aí você olha e vê o método ele não muda.
As pessoas não mudam os seus métodos. Meu método ele muda. Por quê? Porque eu vejo de forma diferente. Então, enquanto nós não saímos para a rua, nós temos o quê? O evangelismo intencional, que é o quê? Você tem intencionalidade, você tem uma intenção. A sua intenção não é abraçar o mundo, a sua intenção não é pegar o bairro inteiro, a sua intenção é você focar em pessoa ou pessoas, poucas, que estão ao seu lado, seja no trabalho, seja no estudo, seja no vizinho, seja nas 37 fichas que eu tenho aqui, que eu vou distribuir. Então, intencionalidade, intenção. Você tem que ter intenção de trabalhar com aquela pessoa. Você junta nela, começa a buscá-la, porque você tem uma intenção. A intenção é evangelizá-la e discipulá-la. Essa é a sua intenção. Então, todos nós aqui, temos que ter uma intencionalidade, ter alguém, visar alguém, para que você grudar nesse alguém, entendeu? Por quê? Porque é esse alguém que vai ser o seu campo de evangelismo. Ou uma pessoa, 2 pessoas, é o seu campo de evangelismo. Eu lembro daquele homem, né, que construiu os seus celeiros e falou, vou fazer um maior, não é isso? Aí falou, louco, hoje mesmo se pedirão conta da sua alma, e o que você vai dar conta? E aí a palavra de Deus diz, uma alma vale mais que o mundo todo. Então se você ganhar uma alma, glória a Deus. 2, glória a Deus elevado ao quadrado. E assim sucessivamente. Então, eu entendo, enquanto pastor de vocês, que nós todos temos que evangelizar, porque essa ordem não foi dada para 1 ou 2 ou 3, ele foi dado para a igreja, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então vamos rever o texto. Pastores, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda, está escrito assim? Não, então vamos lá, vou reformar. Diáconos, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda, também está escrito isso? Vou mudar então. Senhoras, mulheres, ir por todo, também não está escrito. Homens, também não está escrito isso. Está escrito para todos nós. Isso é uma ordem para você e para mim. Ide e fazemos. Então, a intencionalidade é você ir com uma intenção. E a intenção é conduzir a pessoa ao Senhor. Para você viver a intencionalidade, então, uma vez você tendo a intencionalidade que nós estudamos no domingo passado, nós entramos num segundo ponto que eu vou finalizar hoje, que é relacionamento. Relacionamento. Ok? Relacionar. Vamos pegar um exemplo bíblico de relacionamento. Lá em livro de João, deixa eu ver aqui o texto que não guardei de cabeça, às vezes eu guardo, às vezes não guardo. João 4. João 4. Vamos ver o que é um evangelismo de relacionamento. João 4. Ok, João 4, temos aí nas Escrituras uma narrativa. E uma narrativa que fala a partir do verso de número 4, diz o que lá? Era necessário o quê? Passar por Samaria. Tudo bem? É uma necessidade. Ó, é uma necessidade de trabalhar? Sim? Quem aqui é filhinho de papai? Por enquanto. Logo vai estar estudando, vai ter que trabalhar, vai ter que pagar as contas, Sofia. Vai chegar a sua hora, fica tranquila, né? Mas por enquanto ela é filhinha do papai, né? E da mamãe. Então, papai e mamãe banca tudo.
Mas todos nós temos uma necessidade, várias. Uma delas é trabalhar. Jesus era necessário passar por Samaria, era caminho, era rota, né, do norte para o sul. E diz então, lá no verso de número 5, ele foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da idade de Jacó. E tinha ali uma fonte de Jacó. Jesus, ele estava o quê? Qual o nome que está aí? Jesus estava cansado. Eu também. Ontem, no final do dia, só por Deus, né? Estava o pó. Paçoquinha puxa muita energia, né? Paçoquinha é terrível. Mas ele estava cansado. E diz o texto que ele estava cansado, ele sentou lá. E ao mesmo tempo que ele sentou lá, que era perto de meio-dia. Mas ele sentou lá por quê? Porque ele tinha uma intencionalidade, ele tinha uma intenção. Jesus não parou naquele posto por acaso. E ele não sentou lá por acaso. As coisas na nossa vida não acontecem por acaso. Eu não creio assim, que as coisas são acaso. Eu creio que Deus tem propósitos. Inclusive está escrito na placa dessa igreja. Deus tem propósitos. Então ele tinha uma intenção, ele tinha um propósito. Perto do meio-dia. Ele sentou lá. E ficou lá. Por quê? Porque ele sabia que uma mulher ia lá nesse horário. E diz o texto aqui, que ele sentou e veio uma mulher de Samaria. E aí começa o meu problema. Se o Estevão tivesse sentado perto daquele poço e viesse aquela mulher, o que o Estevão faria? Ou não faria nada. Eu continuaria quieto na minha, não é? Uma mulher apareceu pegar água, ignoro. Ignorava. Como acontece muito comigo, pessoas que vêm ao meu redor, e eu ignoro. Talvez você ignore também. Por que eu ignoro? Porque eu não tenho intenção. Vocês entenderam a lógica? Se eu ignoro é porque eu não tenho intenção. E a minha intenção, a intenção do Senhor foi trabalhar na vida dela. Então ele tinha uma intencionalidade, trabalhar na vida dela. Eu falei para vocês domingo passado, eu tenho uma listinha de pessoas em casa, tenho uma listinha. Irmão fulano, 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 fulano. É uma lista. Toda semana eu tenho que interagir com aqueles irmãos. Toda semana. Toda semana. Eu mando uma mensagem para eles. Irmão, como é que você está? Onde você está? Como você está? Como é que está a sua família? Eu faço isso porque eu quero, se fosse depender de mim, Estevão, gente, eu já tenho tanta coisa para me preocupar, vou me preocupar com os outros. Mas não. Então o que eu faço? Porque eu tenho uma intenção. Qual que é a minha intenção? Que eles não esfriem no seu relacionamento com Deus. Então se eu vejo que ele não vem, e aí tem os vários motivos, né, as motivações, etc, etc, etc. Então eu faço o quê? Eu entro em contato com eles e falo com eles. Isso chama-se intenção. Oi, irmão fulano, onde você está? Aí ele manda a posição dele, viajando. Como é que está tal coisa, tal coisa? Então eu faço isso toda semana, com as mesmas pessoas. Mesmas pessoas. Então veja, eu estou dedicando o meu tempo para as pessoas? Sim. Talvez como pastor, ou como irmão, ou como homem, estou dedicando o meu tempo. Então, só que eu quero ampliar isso. Se Deus quiser, nós vamos ampliar esses homens, que a gente quer mostrar para eles, que a gente se preocupa com eles. Aí Jesus, então, ele fala para aquela mulher, ela aparece e ele fala, me dá água. Ele poderia ter ficado quieto, não poderia? Sim? Me dá água. Esse talvez seja um grande problema
do jeito de você ser, dado ou não dado, e você falar para a pessoa, me dá água. Ou você fala, não, deixa que eu pego sozinho, não tem que pedir nada para ninguém. Vamos lá, pego água e acabou. A mulher teria vindo, teria pego água, teria ido embora e nada teria acontecido. Se não fosse pela intenção. Certo? Intenção. Ok. Uma vez tendo a intenção, Jesus fala para ela, me dá água. Aí ele começa a conversar. A mulher fala, como você me pede água, sendo você um judeu? Não é isso que ela fala para ele? Ela responde, por que você me pede água, sendo você um judeu? Aí ele responde, olha, se você soubesse quem eu sou, você pediria para mim água e você nunca mais teria sede. Não é isso que ele fala com ela? Ele responde. Ela fala, então me dá de beber dessa água. Ela fala com ele. Veja que os dois já estão conversando. Eles já estão trocando informações. Aí Jesus responde, chama o teu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Aí ele fala, realmente você não tem marido, porque aquele que você está aí agora não é o seu marido. Ela fala, né? Então me dá de beber dessa água, porque eu não quero vir mais aqui buscar a água. Não é isso? Aí ele fala assim, então chama o seu marido. Então ele fala, então vejo que és profeta. Aí ela fala, os nossos pais nos ensinaram que aqui no Monte Gerizim é onde nós devemos adorar. E vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus fala, não, os verdadeiros, o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aí começa o quê? Uma conversa. Mas veja, a conversa não começa com a Bíblia. Pecador, você vai para o inferno. A Bíblia não é assim. Não é? Não é assim. A gente tem que criar o quê? Um relacionamento com a pessoa. Porque hoje, gente, as pessoas, elas estão feridas, sim. Vocês viram ontem, eu acho que quem participou do Evangelho de Rua deve ter visto pessoas chorando. Não sei se você viu, pessoas chorando. Extravasar, pessoas chorando. Por quê? Porque as pessoas estão doentes, sim. Elas estão enfermas, sim. Emocionalmente, o pecado, a destruição dos lares e tantas coisas. Né? Nós fomos até na Rua 1. Né? Veio lá um recado que não foi do nosso grupo, foi de uma pessoa que falou, pastor, olha, aconteceu tal coisa agora aqui na Rua 1, tal, o nome dela é tal, tal. Aí apareceu a irmã ali com o netinho dela, eu falei, irmã, vamos agora lá na Rua 1, lá no centro. Fomos lá numa loja, lá no centro, no meio da muvuca, para levar a ficha para ela preencher. E a mulher quase começando a chorar, no meio do comércio. Né? Então, ela é meio doidinha. Né? Eu falei, essa aí é doida. Pode ser usada doideira para o bom e para o mal, né? Vamos ver o que Deus vai fazer na vida dela. E ela falando, não, eu já aceitei Jesus. Mas eu não fui em igreja, eu não sei que igreja eu devo ir, ninguém me ensinou nada, eu não conheço Bíblia, etc e tal. Né? Se bem que ela falou um monte de passagens. Mas veja, nós somos com uma intenção. Chegamos na loja procurando uma pessoa, aqui não tem ninguém com esse nome. Eu falei, mas peraí, tem coisa errada. Aí voltei, falei, e pessoa tal? A pessoa tal está ali. Aí ela estava atendendo, viu nós com aquela camiseta, ela já abriu um sorriso, né? E veio abraçar, nem falou nada, nem falamos no meio do comércio, doida. Quem sabe a gente vai conhecê-la, né? E assim, Deus salva doidos também, não salva? Salva maluco, nóia, não é? Mendigo, nego bom, rico, pobre, né? Nego que bate bem, nego que não bate bem, Deus salva tudo, é Ele que salva. Então vejam, ok, vocês entenderam que então que Jesus ele foi até aquela mulher com uma intenção. Você falando do como que a gente chega conversando, né? Aí eu lembrei do pastor Estevão, lá de Campinas. O Tedeschi. Ele sempre estava conversando com a pessoa e a pessoa começou a falar de futebol, lembra disso? Não.
E aí a pessoa falou, nossa, meu time perdeu, eu estava lá lamentando pro pastor. E ele falou assim, eu conheço um time que nunca perde. E o cara falou, nossa, que time é esse? Eu quero conhecer. Aí ele começou a falar de Jesus. O time de Jesus. Jesus nunca perde. Aí começou a evangelizar essa pessoa. Isso me marcou muito, a gente morava lá em Pedreira ainda. E eu falei assim, é exatamente isso como a gente começa. A pessoa está falando de uma coisa e você entra e fala de Jesus, né? É aquilo que o pastor falou, ó, você vai para o inferno e tal, a pessoa não vai te ouvir. Então a gente precisa usar aquilo que ela está falando para falar de Jesus. E é muito interessante isso ontem, né, com a gente falando. Eu falei para o pastor que a gente pegou um ateu, né? Eu até falei que acho que ele estava meio... Tinha bebido algumas, né? Mas ele sabia o que ele estava falando. E ele falou assim, eu estendo o tapete vermelho para vocês. Olha, um ateu, pelo que vocês estão fazendo, evangelizando. Eu não acredito, mas eu estendo o tapete vermelho para vocês. Vocês estão fazendo certo. E eu falei assim, como assim? Fiquei pensando comigo, né? Uma pessoa que não acredita em Deus, de tudo que Deus, que Jesus não existe e tal, e tal, e tal. Ele falou, parabéns para vocês. Então, alguma coisinha ali, né? E o menino que estava comigo, Douglas, ele falou assim, aquele senhor ali tem... Deus tem uma coisa na vida dele, só que ele ainda não percebeu. Porque ele falava, mas ao mesmo tempo ele elogiava o nosso trabalho, né? Então a gente precisa disso. A gente vai encontrar várias pessoas, mas a gente faz a diferença. Tem a dureza do coração, tem a família também, né? Nós encontramos uma família, aí o marido que nos atendeu. Aí ele falou assim, olha, eu só não vou colocar vocês para dentro, porque a minha esposa ela é muito católica, né? Mas eu vou visitar a tua igreja. Eu vou. E ele mora subindo, né? Nos quarteirões. Aqui a gente vai até o centro de lazer, mas eu vou porque eu preciso conhecer esse Jesus. Então eu chego a me arrepiar porque a tradição da família não deixa o outro mostrar a fé que ele tem. Então é isso. Isso acontece até conosco aqui. Temos o irmão Wilson, né? Uma pessoa que na medida possível frequentar, porque ele é caminhoneiro, dizimista fiel, todo mês ele está dizimando, todo mês ele dizima, fielmente, está lá. Ele não é membro da nossa igreja, ele dizima, todo mês, coloca lá. E essa é uma questão depois que eu até preciso reunir alguns irmãos aqui para a gente conversar sobre algumas coisas, sobre questão de membresia, que a gente está tendo dificuldades com alguns irmãos que não conseguem estar em função do trabalho, né, de estar congregando. Mas enfim, e ele vinha e ele falava assim para mim, pastor, eu estou com problema de vir à igreja. Qual o problema? Minha esposa. Eu posso ir em qualquer lugar. Se eu for na igreja, a casa cai. É uma história dele. A esposa dele não quer que ele venha à igreja. Sim? Não quer que ele venha à igreja. Então ele falou, eu tenho que decidir. Eu quero uma casa destruída ou eu tenho que me abster de vir à casa de Deus para manter minha casa em pé. É difícil a escolha. É difícil. Aí, por isso que eu particularmente falo, não é que o casamento de julgo igual, crente com crente, é tudo perfeito. Não, tem crente também que é problema. Né? Tem crente que é chato. Às vezes mais chato que um homem que, não é, que é descrente. Tem gente sim, tem mulher crente que sofre com homem crente, como tem mulher crente que sofre com homem descrente, mas tem mulher crente que sofre mais do que outro, isso existe, eu ouço, né? Ontem mesmo ouvi isso, o sofrimento da irmã em relação ao esposo dela, que é crente, ou se diz ser crente, enfim. Então, a família, ela é, a esposa pode ser um problema. E nós falamos aqui, eu sei que tem irmão que está conosco, que ele não faz mais por causa da esposa, que a esposa cerceia. Aliás, não conheço um não, conheço 1, 2, 3, 4, conheço agora 5, 6, conheço 7. Por quê? Porque corta, poda, vai podando. Ó,
Não, você não vai lá não. Não, você não vai não. Não, não, você não vai se envolver com... Não. Isso são problemas. Mas voltando, dentro disso, dessa questão do que a senhora falou da esposa. Criar relacionamento, gente, significa que a gente pode cuidar da pessoa fora, e é isso, fora da igreja, do contexto da igreja. Sabe? As irmãs que trabalham em casa, porque todo mundo trabalha, né? As irmãs trabalham também, mesmo mulher do lar trabalha. Ela pode criar relacionamento com suas amigas, vizinhas. Mulher gosta disso. Vamos tomar um chá juntas? É muito fácil uma irmã chamar uma vizinha, ou não? Se ela tiver intenção. Se ela não tiver intenção, ela nunca vai chamar. Mas se ela tiver intenção, ela vai chamar. Nós temos intenção. Nós temos a intenção de alcançar todos os homens, esposos, não crentes ou crentes das irmãs desta igreja. Nós temos essa intenção. Clara. É uma intenção clara. Nós temos a intenção de alcançar todos os maridos das irmãs desta igreja. Estando ele aqui ou não, nós queremos alcançá-los. É uma intenção. Para isso, nós vamos ter que criar o que com eles? Relacionamento. Certo? E criar relacionamento com eles não significa, ô meu amigo, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno hoje. Não. Nós vamos começar com eles como? Aquilo que o homem gosta muito. Vamos fazer um churrasco dia 9 de agosto. Dia 9 de agosto vamos fazer um churrasco. Não sei aonde ainda, mas vamos fazer um churrasco. Já está marcada a data. 9 de agosto. É o dia. O Edson vai estar convidado. Né? Todos os homens, o Edson, o Nilson, vou chamar o Nilson. Ô, Nilson, vamos lá em casa. Ah, vai ter culto? Não, vai ter um churrasco. Carlos, vamos lá em casa. Aqui vai ter culto? Não, é só um churrasco. Mal sabem eles a nossa intenção. Não é isso? É a intenção. Aí depois, mais frente, vamos ter um encontro. Aí esse encontro, a gente também está com intenção. Mas aí já, a gente vai começando o quê? Já a trabalhar na vida deles. Discipulando com a carne. Isso, fazendo discipulado. Pão de alho. Aí o pessoal fala pão de alho, eu falei, pão de alho ou pão de alho? Pão de alho. Né? Já coloco na mesa o pão de alho, já que a gente comprava antigamente. Hoje é tudo... Vocês entenderam a intenção? Nossa igreja precisa ter isso. As mulheres precisam ter intenção. Os homens precisam ter intenção. Os jovens precisam ter intenção. E tudo isso, essas intenções, significa relacionar-se. Criar um vínculo. Veja, e aí que entra os quebra dos paradigmas que eu falei no primeiro dia de aula. Nós precisamos sair de alguns pré-condicionantes que a gente cria, ou que a igreja cria, ou que a religião cria, que não leva a lugar nenhum. Né? Lugar nenhum. A gente falou que a mensagem do Evangelho, ela não muda. A mensagem do Evangelho, ela é única. Jesus nasceu de uma virgem, tomou forma humana para morrer pelos nossos pecados. E todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador tem a vida eterna. Isso é o Evangelho. Não é isso? Essa mensagem não muda. A forma de pregá-la muda. Posso pregá-la pintando, no outdoor, numa caixa de som, batendo de porta em porta, fazendo pintura, fazendo um mural. Posso fazer de várias maneiras. Jesus, quando ele encontrou aquela mulher, primeiro, ela era mulher, que é um preconceito, né? A Bíblia está cheia de preconceitos. Todas as mulheres você veja que não tem nome. Se você pegar no Evangelho, a única que tinha nome lá, se você pode olhar isso, a mulher de ontem não tinha nome. A mulher do pãozinho lá, das migalhas que caiu no chão, não tem nome. Né? A mulher samaritana não tem nome. Eles não dão nome para a mulher. Por quê? Porque na cultura da época era assim, mulher não tinha valor. E ainda nas tradições orientais,
Muitas mulheres não têm valor em muitos países hoje. Ainda é assim. Enfim. Primeiro Jesus fala com uma mulher. Não deveria. Ele quebrou o paradigma. Ele fez algo que socialmente não deveria. Segundo, ele fala com a mulher samaritana. Ele deveria falar com os samaritanos? Os judeus falavam com os samaritanos? Não. Ele quebrou preconceitos de novo. Ele quebrou preconceitos falando com uma mulher. Ele quebrou preconceitos falando com uma mulher samaritana. Quebra de paradigmas. Quando os discípulos chegaram, que eles foram na cidade comprar alimento, e eles viram Jesus falando com a mulher, eles ficaram o quê? Eles ficaram, você usou qual palavra? Horrorizados. Eu uso outra palavra. Admirados. Porque Jesus está falando com uma mulher. Você vê a quebra do paradigma? Dos olhos dos 10, dos 12, não pode. Mas Jesus estava fazendo o quê? Evangelizando, relacionando. Então veja que questão cultural não deve ser impedimento, tipo de pessoas não é impedimento, condição social não é impedimento, nada dessas coisas foi impedimento para o agir de Deus. Jesus, ele curou o quê? E salvou mendigo, sim, mendigo, endemoniado, mulheres, ricos, pobres, não foi? Zaqueu, publicanos, pecadores, Mateus, Levi, né? Pecador. E aí você veja, quando Mateus, Levi, chama Jesus para ir na casa dele comer, a Bíblia diz que quando chegou na casa de Mateus, havia o quê? Vários publicanos e pecadores, não é isso? E Jesus estava no meio de quem? No meio de quem? Dos pecadores. Então, ali não é o seu lugar. Sim, não é meu lugar para viver ali, no meio do pecado, não. Mas eu, como luz, tenho que ir aonde o pecado está. Nós temos um evangelismo lá na Pibo, que ele começava mais ou menos meia-noite, 1h da manhã. Era o horário que nós temos para evangelizar. Entre meia-noite, mais ou menos 1h da manhã, e nós evangelizávamos até umas 3 da madrugada. Já viu evangelismo nesse horário? Aí os irmãos falam, nossa, que evangelismo é esse? 1h da manhã? A hora para acreditar o quê? Em casa, dormir. Não é o lugar de quem está na rua 1h da manhã. Vocês concordam com isso? A princípio, é verdade. Mas era o horário que nós achávamos o quê? O pessoal saindo das baladas. Os noia. Era o horário que os noia estavam na rua, a molecada. Então, nós íamos até onde? Na biqueira. Nós jovens íamos na biqueira. Hoje eu não tenho mais pique para isso. E evangelizava a galera na rua, na calçada. A galera estava lá com as corote? Né? O pessoal sabe o que é corote, né? As biqueirinhas, os pinos, né? O bagulho. Porque tem... Teríamos lá que se mostrou que conhecia, está afastado e tal, mas... E ela usava o linguajar, ela usava o linguajar dele, sabe? Que ele estava escutando pagode, nossa, pagodeiro e tal. Foi passando, aí falou de Jesus. Um deles até mostrou respeito, agora que ele estava sem camisa, né? E a gente foi conversando, ele pegou a camisa e colocou. Tá vendo? Luz. É isso, a luz, as trevas não têm poder sobre a luz, mas a luz tem poder sobre
as trevas. E é isso. Sabe, irmãos, nós como igreja de Jesus, a gente tem uma tarefa. E uma tarefa é sermos luz, sal, evangelizar. Não é aquela coisa pesada. Eu quero que a gente entenda que evangelismo não é aquela coisa, ai meu Deus, que encargo, que peso, eu tenho que fazer como obrigação. Não, é ter prazer, alegria em você ser uma bênção na vida de outra pessoa. Jesus, com certeza, ele olhou para aquela mulher e pensou, por que a mulher ia meio-dia? A gente já pregou sobre isso, e vocês sabem. Aquela mulher foi a meio-dia por causa de uma questão social. Era um problema social. Por quê? Porque ela não era uma mulher bem vista na sociedade. E por quê? Porque ela era juntada. Não sei se ela tinha união estável, mas ela era juntada. E o pessoal o quê? Não pode. Então ela ia meio-dia porque não tinha outra mulher. Se ela fosse de manhã cedo, as mulheres iam falar o quê? Fala com ela não, ela é isso, ela é aquilo outro. E Jesus fala justamente com ela. Aí, aquela mulher ouvindo tudo isso, aí entra o poder de Deus. Nós temos que entender que a nossa capacidade vem de quem? De Deus. Não é isso que a Bíblia fala? A capacidade vem dele. Não somos capazes por nós mesmos, mas Deus nos capacita, nos usa. Eu não vou converter ninguém. Eu tenho que sair daqui sabendo que não sou eu que vou ganhar daquela pessoa para Jesus. Não sou eu. Eu tenho que sair com essa visão distorcida que eu tenho que ganhar. Você não ganha nada. A nossa função é comunicar. Acabou. O resto, como a irmã disse aqui, precisamos dar trabalho para o Espírito Santo. Eu achei legal essa frase dela, né? Não é isso? Eu uso de outra forma. Gente, você acabou de falar, o problema agora é de Deus. Porque quem converte é o Espírito Santo. Não sou eu, não é nós, não é a nossa placa. E Deus vai fazer a obra dele. Então, um relacionamento é importante. Aí aquela mulher ouvindo, aquilo foi trabalhando no coração dela. E veja que ela também quebra paradigmas. Isso que é legal. Jesus quebra paradigmas, falando com uma mulher samaritana, sozinha no meio do deserto, lá do poço. E a mulher, ao ouvir aquilo, o que ela faz? Ela criou nela uma intencionalidade. Uma liberdade de pedir, né? A água, você fala? Mas vai além. Agora ela fala o quê? Ela pegou, largou o cântaro e foi correndo para onde? Para a cidade. Então ela criou o quê? Uma intenção. E quando ela chegou na cidade com intenção, ela falou para todo mundo, aquele pessoal que a criticava, que chamava ela de prostituta e etc., ela começou a falar para esse povo que a crucificava. E ela falou o quê? Gente, acabei de falar com um homem que acredita que ele é o Messias. Não foi isso que ela falou? Ela evangelizou os seus inimigos. Não é isso que diz o texto? Ela começou a falar. Vamos lá ver se é o Messias. Ela nem precisou ser discipulada, batizada para poder... Não precisou, nem ter aula de batismo, nada. Ela pegou e foi correndo. E o pessoal veio o quê? A cidade toda veio até o encontro dele, não foi isso? Ela evangelizou. Gente, ela foi com a intenção, vou avisar todo mundo. Relacionou com todo mundo. Gente, lembra do Messias? Ela usou a palavra. Eu fui lá, ele falou tudo que eu tenho. Essa foi a expressão que ela usou para juntar. Ela não chegou falando lá, encontrei o Messias. Ela falou, eu encontrei alguém que falou tudo que eu tenho feito. Isso, como que ele sabe o que você fez? Veja como foi a atração. A palavra de Deus, ela é fantástica, gente. Eu olho a palavra de Deus e falo, ela vai saltando assim aos meus olhos, assim, ela vai pulando. Não é isso que está escrito? Ele falou tudo que eu tenho feito, é isso?
E aí o pessoal ficou o quê? Curioso, não foi? Ah, peraí, que time que não perde? Curiosidade. Mas peraí, olha, eu tenho uma droga melhor que essa. Essa é o pessoal da bola. Ó, sabe essa droga que você está usando? Eu conheço uma droga melhor que essa. Aí os noia, mano, manda aí, qual que é? Qual que é a parada? Aí ele falou, Jesus na veia. Jesus na veia. Se você colocar Jesus na veia, irmão, nunca mais você vai ficar viciado nele. E aí começou o quê? A igreja Bola de Neve. Com todos os seus defeitos, sim, mas também com boas coisas também. Então, você vai lá, você vai encontrar 1.000, 2.000 pessoas lá dentro, 90% deles são jovens. Jovens. A maioria deles, talvez com suas tatu, com seus piercing, coisas que para muitas igrejas tradicionais isso não é bem visto, não é querido, não é aceito, mas eles acolhem, pregam, essas pessoas se convertem. E vai você dizer que eles não são salvos? Vai. Quando eu lecionava lá na Turiaçu, que era a central, a sede, eu via de longe assim, um monte de casais jovens. Aí eu cheguei para o irmão do lado e falei, o que está rolando? Ele falou, todos os namorados passam, semanalmente eles têm que conversar com o pastor. Todos os namorados, corrina. Você vai namorar? Primeiro tem que falar com o pastor. Quem que é o cara? Vai aqui os dois. Como que está sendo o namoro? É um namoro ou é um passar a mão de um lado, passar a mão de outro? A coisa era ali, ó. Ali. Então, intencionalidade. Ela foi com intenção, comunicou a cidade, relacionou com a cidade, trouxe alguma coisa para a cidade, que a cidade falou, opa, eu quero isso. A curiosidade de novo. E todo mundo veio. Detalhe. Jesus ficou quanto tempo com eles? Ensinando. 3 o quê? 3 anos? Ah, foi o ministério de Jesus. Não, aqui. Ficou lá quanto tempo, Samaria? 2 horas? 15 minutos? Tá, olha na Bíblia. Procura, está na Bíblia. Está na Bíblia. Ali, ó, deixou, pois a mulher foi à cidade. Eles foram ter com Jesus. Foram ter com Jesus. Ele não está falando aqui, João? Ah, tá aqui, continua, deixa eu ver. 2 dias, não é? Lê, irmã. 2 dias. 2 dias fazendo o quê? Relacionando. Discipulando. Vocês viram o discipulado? Por isso que ontem, você veja como que a gente aprende. Falando de mim. Ontem, nós ouvimos aqui, evangelismo é uma coisa, discipulado é outra coisa. Não sei quem lembra dessa frase. Para mim as coisas é uma só. Evangelismo e discipulado é uma coisa só. Porque ele fala, ide pregar e ensinai. Ele não falou se a pessoa está convertida ou não. Ele falou, ide pregar e ensinai. Então, evangelismo e discipulado é a mesma coisa. É junto, misturado. Significa o quê? O meu relacionamento não é um relacionamento de 10 minutos, de 15 minutos. É um relacionamento que eu vou dedicar parte da minha vida com aquela pessoa. Semanalmente, quinzenalmente. Eu vou me doar, eu vou até ela. Ele foi até o poço com uma intenção. A intenção é o quê? Trazê-la para a vida eterna. Aí, dentro disso, Jesus então foi lá, ensinou e falou com ela. Nós podemos pensar e colocar os obstáculos. Pastor,
Legal. Mas como é que eu vou fazer isso? Quais maneiras? No Bola eles têm um formato que eu gosto muito, né? Eu gosto muito disso, que para você ser membro do Bola, você é obrigado a você participar de uma célula. É obrigatório. Primeira coisa que eles pegam, quando você se converte lá dentro, né, a conversão, você levantou lá, porque você fica de pé quando você se converte, você levantou de pé, não dá 30 segundos, alguém já encosta do seu lado. Não dá 30 segundos, alguém já colou. Colou se aproximou. Com a prancheta na mão. Qual o seu nome? Onde você mora? Qual o seu endereço? Tá. No dia seguinte, logo de manhã, a célula mais próxima dele já liga para ele. Ô, meu irmão, não sei o que, já faz todo um auê com ele. E já chama ele para ir na célula, mais perto da casa dele. Aí ele fala, não dá para ir nessa célula, por causa do dia ou do horário, não casa. Aí ele fala assim, beleza, nós temos célula funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí eu quero ir numa célula 3 horas da tarde. Ó, célula 3 horas da tarde no sábado, você vai lá no estacionamento do Walmart, que tem uma célula do Walmart, é um mercado aqui, né? Walmart, tem o estacionamento do Walmart, lá no local tal, perto do chaveiro, tem uma célula lá 3 horas, todo sábado. Aí você ia lá, tem um grupo de crente lá. Tem uma célula no estacionamento do Paulista, no subsolo do Paulista. Tem uma célula debaixo da árvore da esquina, não sei da onde. Tem uma célula lá no hospital. Sabe o hospital? Tem uma célula no hospital. Tem uma célula no mini hospital. Tem uma célula na casa de fulano. Está vendo? Não tem lugar. Nós somos crentes, somos salvos. Estamos na igreja há muitos anos. E o que é a nossa vida cristã? Quais são os nossos frutos? Que Jesus disse, procurai, eu procuro frutos e não acho. Quais são os seus frutos? O meu fruto, o seu fruto, o seu, o dela, o dela, o dela, o dela. Quais são os frutos que nós produzimos? Porque pelos frutos os conhecerei. As pessoas ontem respeitaram, falaram, por quê? Por causa do trabalho. Não foi estenda o tapete pelo trabalho que vocês estão, pelos frutos que vocês estão mostrando. O fruto que eu estou mostrando diz quem eu sou. Sim? Se eu não tenho fruto, eu não mostro quem eu sou. E aí ninguém vai ver em mim nada, porque eu não produzo. A gente indo, parou um rapaz parou do outro lado da rua e falou, de que igreja que vocês são? Aí falou, né? Falou Batista e tal, né? Aí ele falou, eu era da igreja Batista, mas agora eu estou indo de vez em quando na Assembleia. Aí eu peguei, ele estava no carro do outro lado, não estava assim no lugar, né? Aí eu peguei, dei um folhetinho para ele, sabe? Aí ele agradeceu tudo, então quer dizer, ele prestou atenção na gente passando ali, né? Deveria passar despercebido, né? Ele chamou a gente, ele passando de carro do outro lado da rua, ele chamou, de que igreja vocês são? Aí ele falou que ele já foi da igreja Batista e agora ele está indo de vez em quando na Assembleia. Aí eu peguei e dei um folhetinho para ele. Não sei qual foi o problema dele da igreja Batista. Isso é outra. Então, mas eu achei interessante o dele ter prestado atenção nele. No caso, ele conheceu os frutos podres. Talvez nem fruto tinha, né? Mas enfim, vamos deixar isso para Deus, né? Deus sabe todas as coisas. Então, irmãos, a gente termina aqui com essa questão. Tudo nós temos que criar intencionalidade, porque primeiro, se não tiver intenção, não vai acontecer nada. A vida vai continuar sendo o que ela é.
nada acontece. Então, se a gente tem intenção, as coisas vão acontecer. E também o relacionamento é algo que a gente precisa começar a criar. Por que eu falo com esses homens toda semana? Por causa do relacionamento. Eles se abrem. Eles se abrem. Um deles estava 80 e poucos dias sem nos ver. Estava com mais de 80 dias que não nos via. Mas eu estava com ele sempre. Toda semana conversando com ele, toda semana. Aí eu falei para ele, chegou a hora de você voltar. Vem na minha casa. Temos o culto na quinta, culto não, né? O nosso encontro. Vem na igreja. Aí ele foi. Só que na manhã, ele estava falando que ele estava triste, desanimado, etc. e tal. No outro dia, a irmã falou, pastor, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter ido. Porque eu senti Deus falando comigo. Gente, o que Deus vai fazer, eu não sei. E nem cabe a você saber. Você não sabe o que Deus vai fazer ou pode fazer. A gente não sabe. Nesse rapaz, daqueles jovens, naquele homem, você não sabe. Mas uma coisa a gente sabe que é Deus. E você não sabe o que Deus vai fazer. E você nunca vai saber. Porque não cabe a você saber. A sua função, a nossa função é anunciar. É falar. E deixar, ensinar. E o resto cabe a Deus. Então, eu penso que hoje a igreja tem que estar mais fora do que dentro. A igreja tem que estar mais na rua do que dentro da igreja. A igreja tem que estar mais nas casas do que dentro da igreja. Sabe? Eu tenho colegas que eles vivem isso. A igreja deles só se reúne domingo à noite. E eles têm problemas para reunir todo mundo porque não cabe. Então eu tenho que fazer 2, 3, 4 cultos do domingo. Culto de umas 8, outro culto às 10, o culto às 14, e um culto às 16, o culto às 19. Para caber todo mundo, que não cabe. E as pessoas têm que escolher o horário. Você não pode todo mundo no mesmo horário que não entra. E tudo isso é crescimento. Quem dá crescimento é o Senhor. Agora uma coisa é clara. A maioria das nossas igrejas aqui da cidade são pequenas. Aliás, as nossas igrejas no interior são muito pequenas. Muito pequenas. Né? Eu fico impressionado que nós não temos igrejas grandes no interior. Assim, com exceções. Nós não temos uma igreja grande em Rolândia, não temos nenhuma. Mesmo em Ribeirão, tem uma igreja grande. É tudo média para pequena. Será que é por causa dos tais habitantes? Não, eu acredito que não é. Rio Preto, Ribeirão tem 700 mil habitantes, 700 mil e poucos habitantes. Né? Você pega uma cidade de São Caetano do Sul que tem 200 e poucos mil, a igreja batista lá, a igreja de Vilagete tem 4 mil membros, numa cidade de 200 mil habitantes, 4 mil membros. A cidade de Santo André você tem 1, 2, 3 igrejas que tem mais de 3 mil membros, uma igreja, né? Então, São Bernardo do Campo tem umas 12, 13 igrejas batistas ou mais. Então você tem igrejas lá com 1.000 e poucos membros. É coisa comum isso, naturalmente isso. Então eu vejo que nós somos tão pequenos, talvez por causa disso, que nós não fazemos por fazer. Enquanto os pentecostais estão aí, ensinando prosperidade, os neopentecostais ensinando prosperidade, os neopentecostais ensinando emoção, e nada de palavra, de conhecimento de Bíblia. Porque quem sabe não fala, e quem não sabe escandaliza. Né? Então, irmãos e irmãs, é isso. Eu acho que nós somos 29 pessoas, nós estamos aqui em 2, 4, 6, 8, 10, 11. Nós não estamos atingindo nem um terço. Né? De um terço, eu não sei quantos vão mudar a mente, a chave. Eu não sei. Talvez ninguém. Talvez sim. Mudar a chavinha. E se mudarmos a chavinha, o que nós vamos fazer?
É isso. Nós precisamos de pessoas que se predisponham, que tenham intenções. Porque é pelo fruto. A sua vida é fruto. O que você produz na sua vida é aquilo que Deus vai te julgar. Não junteis tesouros na terra, mas juntai-vos onde? Nos céus. Porque lá tudo será passado pelo fogo, não é isso? Tudo. Não juntei palha, não juntei madeira, porque isso não vai passar. Então, o nosso papel é fazer com alegria. Se não fizer por alegria, talvez é melhor nem fazer. Testemunho de intenção. Essa aí eu vou falar no que vem. Não, semana que vem não tem essa aula. Então tem que falar hoje também. Deixa eu dar uma passadinha. Quando eu mudei para aquela casa que hoje eu trabalho lá, eu sempre busquei falar com Deus, ler a Bíblia, né? E aí um dia eu falei, estava no sofá, levantei e falei assim, eu vou chamar essas vizinhas tudinho para falar de Deus. Mas na época eu era católica, né? Então eu queria montar um terço. E deu certo. As mulheradas todinha ia, cada semana era uma casa, e a gente estava lá nos terços. Aí começou a receber a mãe rainha e não sei o quê, e o Espírito Santo foi falando comigo, que ela já está me incomodando depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aí um dia a mãe rainha chegou e eu falei, gente, onde que eu vou socar essa mãe rainha agora? Gente, eu coloquei ela dentro do quartinho, eu cheguei a arrepiar, porque eu falei assim, não é isso, Deus não quis isso, a intenção não era essa, de eu chamar as minhas vizinhas para falar dessa adoração, né? E eu comecei a tirar o chantaiada todo de lá, e eu falei, gente, e agora? Agora eu já tenho 4 anos de terço, e eu vou ter que mudar tudo isso, né? Mas Deus, graças a Deus, eu passando, subindo a casa da Melcy, né, na época, eu falei para ela assim, Melcy, qual igreja que você vai? Ela falou assim, eu vou na Batista, né? Eu falei assim, eu vou. E eu peguei e fui. E aí, ela era pequenininha, né? E eu, não era igreja, na verdade, era a casa do pastor. Aí a gente se encontra numa casa, né? E eu pensei, então eu vou lá. Aí eu fui, beber ela pequenininha, e aí a palavra foi entrando, falei, gente, não é nada daquilo que eu pensei, não quero nada disso pra minha vida, né? Comecei a libertar daquilo lá, e depois o que eu tenho que fazer? Ir nas caixas, marcar uma reunião com todas aquelas mulheres e falar de Jesus para elas, né? Aí foi quando eu comprei os livros de Destino Final, que eu gosto muito desse livro, então eu passei para o senhor. E aí eu presenteei cada uma para elas, né, nesse dia, que era o último terço que eu ia participar. E falei para elas de Jesus, do amor da salvação, né, que eu tinha aprendido aquilo ali. E foi uma bênção para mim, porque eu pude falar para elas que, olha, eu achei que fosse isso, que Deus estava fazendo esse chamado para mim, mas na verdade não era esse, era para falar do amor de Cristo para a gente, né. Então para mim foi uma bênção eu ter passado esse processo dessa intenção, que não foi uma boa intenção, mas na verdade foi a intenção para eu mudar, para que, né, Deus me chamasse. Então o chamado foi para mim e eu agradeço a Deus por isso. Essa daí é meu testemunho. Amém. Amém. Irmã Rose, fala. Bem rapidinho, assim. Quando o Antônio e a Ana Laura reunia lá, então eles reuniam na casa de baixo do pai dele, a igreja, né? E em cima tinha uma mulher, os dois com um filho, 17 anos. E toda vez ela passava de oração, a Rosa. Toda vez ela passava de oração, porque ela morava no de cima e ela pedia oração. Mas ela nunca foi. Um dia eu até comentei com a Ana Laura, eu falei assim, ela pede oração toda vez, mas ela nunca, né? Ela falou, não, a gente ora por ela, por filho dela. Aí a gente fazia o trabalho do condomínio 1, 2, 3, 4, de ir nas casas e de ir para fazer, era 15 minutos, uma oração, cantar um louvor e ir embora. Quem abria as portas, abria, quem não abria, a gente ia embora. Depois pararam de fazer nas casas para começar a fazer nas quadras. Onde achava um lugar em cada condomínio, a gente reunia, orava, cantava um louvor, quem queria vir ia aproximando. Depois ele falou, não, aí vai parar, vai ser uma vez por semana, por mês
E ela não se converteu ainda, que até onde eu sei. Mas o filho dela está frequentando e está bem firme mesmo nas reuniões dele. É o início. Se a gente no início, a gente não vai para lugar nenhum. Se você não sair da cama, você não vai chegar na Às igreja. vezes, se ele falasse, não vou fazer na casa dela, porque ela nunca fez uma decisão nem nada. Não, vamos fazer sim. Viu o tanto de gente que estão chegando. Pastor, o bom saber disso é que todo trabalho, igual ontem, né? A intenção do Senhor não era daquele jeito, mas o modelo de evangelismo sempre foi aquele jeito. Só que nós precisamos, eu acho que a igreja precisa entender o que funciona lá, não funciona aqui, o que funciona aqui talvez não vai funcionar lá. Então a intenção que nós precisamos saber é de que maneira nós podemos fazer isso, né, que se adapta ao pessoal da igreja, porque às vezes a gente quer fazer algo, mas talvez os irmãos não se adaptem. Não sei se o senhor está entendendo o que eu quero dizer, porque eu vou dar um exemplo assim, pastor Luiz Nunes, eu acho que semana passada ele fez algo bem interessante naquilo que na realidade deles lá, né, onde que ele trabalha lá, na África. Ele, pelo que eu vi no vídeo que ele fez, ele pegou uma escola e como é umas pessoas mais carentes que não tem como ir ao médico, que não tem como ir talvez num psicólogo, várias coisas, trouxe um grupo de americanos que formados, pegou uma escola, uma intenção, e ele então organizou isso para que aquela sociedade passasse por uma consulta mais A gente chama de ação social. Então, ele ali, assim, então, naquela realidade dele, aquilo lá come bem. Talvez se ele fizesse uma outra coisa, talvez nunca viria. Então, foi uma intenção que pôde levar. Então, eu falo assim, a gente tem que ver o que é, assim, para nós, o que daria mais certo. Talvez ser uma intenção, assim, de buscar pessoas, né? Agora, o que o senhor disse, eu também creio que, através dessas, deu 30, quantas pessoas? 37, eu acho, fichas tem ali. 37, talvez a intenção de agora relacionar. Sim, essa é a ideia. Essa é a ideia. Sem, talvez, porque o que eu percebi, olha, lembra que eu falei pro senhor ontem? Daí o senhor falou assim, se vier todo mundo que falou que viria, nunca veria, não veio não. Não vem ninguém. Só que, olha que interessante, veio um casal que a gente não bateu na porta dele. Ah, mas alguém chamou, não chamou? Não, estou dizendo assim, que a gente não bateu na Sim. porta, se chamou, beleza. Só que veja bem, a intenção não era aqueles que bateu na porta dele. O que eu bati na porta foi que, apesar dela já ter vindo aqui, mas ela não sabia do movimento, e ela falou pra mim assim, não, eu não sabia, que é a Rosana. E eu bati na porta dela, na hora que eu li, ela assim, falei assim, uai, Rosana, você? Aí a gente fez a oração pra ela, igualzinho. Quem é a Rosana? Da senhorinha lá. Ah, tá. Como é que Da- é a mãe dela? Ah, tá. Tá. É que de vez em quando ela vem aí, tá. Mas o engraçado foi a gente ter batido na porta dela, sem saber que era ela, porque a gente não sabia que ela morava nessa subida aqui, e ela não sabia do movimento, né, que ela comentou, mas a tia não me falou, né, e aí eu falei, não, a gente veio aqui para falar para você disso também, então a gente fez a mesma coisa, fez a oração, ela falou, não, eu vou já vou chamar minha mãe. Mas eles não são de outra igreja? Eu acho que... A zona é dependente. É. Eu acho que elas... Eu não sei onde elas vão. Elas vão lá. Da 9. Por isso que eu falei, então não veio ninguém. Veio de outra igreja, porque elas são da 9. Mas estava falando. Aí sua última fala foi, retomando, Estou dizendo assim, a questão assim, desse relacionamento com essas pessoas. que as pessoas não veem ninguém. Não, assim, tipo assim, porque... As 36. Não bateu na porta. Nós batemos na porta, todo mundo que nós... Não, eu vou, hoje eu vou trazer... Aí você fica assim, puxa, e quase não pensa assim. Então a nossa intenção, talvez, dessas pessoas não vieram, né? É frustrante, talvez, você pensar assim, puxa, a pessoa falou que ia, não veio, né? Ela só fala isso para você ir embora logo. Sim, ela fala, igual eu falei naquela época, lembra que eu falei minha história? Eu vou. Olha a Pra ele- diferença, pastor, das crianças. Eu vou. Os pais trazem, né? A criança fala. É isso, eu acho que assim, nós temos várias maneiras e várias formas, não existe um método, né? Acredito.
O que eu penso, e nesse ponto eu sou muito chato, assim, se eu tenho um recurso, a gente chama isso de mau uso, na profissão a gente chama de mau uso. Se eu tenho lá um recurso, eu tenho que saber usar esse recurso da melhor forma possível, extrair dele tudo que pode. Essa é a minha visão. Então, quando eu falo de trazer 30 pessoas, eu tenho que usar essas 30 pessoas, gente, eu não tenho ela sempre, eu não tenho ela toda hora. Então, se naquele dia eu tenho que extrair delas tudo que elas podem me propor durante aquele tempo. É igual uma máquina. Ela tem que produzir o máximo que ela possa durante aquele tempo, porque depois não vou ter mais. Então, não adianta ter 30 se eu não sei usar, ou se eu uso mal. A gente chama de mau uso, né? Eu tenho que usar bem. Eu falo, puxa, a gente perdeu oportunidades, talvez. Aí eu deixei na mão de Deus. Falei, eu não vou brigar, tá? Eu deixo o Senhor aí agir. Mas eu quero usar os recursos que temos da melhor forma que temos. Tudo tem que ter uma intenção. Tudo tem que a gente extrair o máximo que possa. O máximo, né? Seja uma faixa, seja um dizer, seja um culto, seja o que for, procurar o máximo, extrair dele. Eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa para a gente. Não sei se isso vai ser para agora, se isso vai ser para o futuro, eu não sei. Está na mão de Deus. Mas uma coisa eu sei, se a gente não começar, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Sábado, sexta, fomos no médico, lá em Ribeirão. Para eu chegar em Ribeirão, tive que fazer o quê? Pegar o carro. Tinha que colocar combustível, pagar pedágio, não teve o custo para ir no médico. Ficamos o quê? Meia hora no médico? Nem isso. Nem isso. Viajamos, né? Para ir no médico. Mas o quê? Eu precisava ir no médico. Demorou mais para ir, para voltar. Amanhã eu vou sair 4 horas da manhã, 4h30, vou sair amanhã para ir no médico. 4h30 da manhã, para fazer um exame. Né? Está lá cedo. Eu tenho que viajar 2 horas para fazer um exame. Gente, se eu faço isso para cuidar de mim, por que eu não posso fazer isso para Deus? Se eu levanto e vou para trabalhar, por que eu não posso fazer para Deus? Por que é tão difícil as pessoas? Para Deus tudo é difícil. Sempre pensei assim, para trabalhar se vai debaixo de chuva, de tudo, e para ir na igreja, por que não? Sempre foi isso. Por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por isso que ele diz que o caminho largo, que todo mundo quer ir por ele, porque não tem preço a pagar. E ele diz, o caminho estreito é o que leva aonde? Para o céu. O caminho largo leva para a destruição. Então, por isso que existem crentes e crentes, ou salvos, ou sei lá, se é pseudo-salvos, não sei. O que eu sei é que se a gente quer servir o Senhor de verdade, a gente tem que pagar um preço. Porque ele disse, pega a sua cruz. Cadê sua cruz? Você está carregando sua cruz? Se está tudo leve para você, você não está carregando cruz. E ontem, no geral, quem estava aqui, os mais tímidos são os que mais falaram. Glória a Deus. Foi, é porque, não sei se o senhor observou, mas todos que vieram de fora falam, eu não vou falar, eu não sei falar. Foi depois, se eu ouvindo os que falaram. Então, assim, às vezes a gente tem uma, eu não vou porque eu não sei. O medo, né? O medo, aí acaba aquela pessoa soltando. Mas é a discussão. Imagina, eu conto por mim mesmo, não vai ter que sair falando para a rua. Então é todo Espírito Santo mesmo. E é o cutucão da mulher, vai. Bem, A intenção, ela tem que existir, né? E quando a gente percebe que essa intenção, a gente foi e não deu certo, a gente não pode desistir, a gente tem que pensar como que eu vou fazer para mudar isso, que essa intenção funcione, né? Essa forma como eu estou pensando vai funcionar. Então a gente precisa rever. Não funcionou? Não vamos desistir. Vai vir sim um desânimo, mas eu não posso desanimar. Eu tenho que rever como que eu vou fazer o que vai chamar essas pessoas. E nunca desistir. isso só me veio agora uma coisa na cabeça, né? A gente fala intencionalidade. Eu estava pensando, como que eu posso ser intencional na faculdade?
Me veio esse pensamento agora. Como eu posso ser intencional na faculdade? Aí comecei a... Eu falei, acho que eu já sei um meio de chegar em algumas pessoas. Pensando. Porque eles já te procuram, né, amor, para conversar. Profissionalmente. Não, às vezes, algum conta os problemas, dificuldades. Sim, isso existe. Então, Mas o nosso tempo é muito curto. sim. Mas eu poderia talvez fazer mais. Porque para muitos eu já me identifico no primeiro dia, ou ao longo do curso, eu identifico como pastor, ao longo do curso, né? E alguns falam, nossa, você é pastor, que igreja, né? E tal. É a primeira pergunta. Que igreja, né? E tal. Mas eu estou pensando em fazer isso de uma maneira intencional. Como? Porque eu faço vários tipos de forms, né? Quem conhece forms sabe, né? Os forms. Então eu estou pensando em fazer um forms logo no começo. Falar, olha gente, se você tem algum tipo de dificuldade que está atrapalhando os seus estudos, vá no forms e me chama lá. Sabe? Tipo assim, ou no chat do Teams, me chama lá, para a gente tentar te ajudar na sua dificuldade. Não é a porta que está abrindo? Sim. Está vendo? Você está usando o quê? Um recurso. E uma intenção. Sim, intenção. Se a pessoa vier, aí eu queria começar a ter com ela o quê? Um relacionamento. Certo? E nesse relacionamento eu vou mostrando para ela o quê? Que o grande problema dela é a vida pessoal dela com Deus. Ponto. É aí. E eu usei uma intencionalidade lá na clínica. O que eu fiz? Eu acabo de chegar lá às 7 horas da manhã, a Alexa toca uma música, ela já sabe, ela ouve o dia todo. Aí na mesa da recepção da frente, tem lá os folhetos, né? Agora eu comprei do Transforma. Jesus transforma. Tem folheto, tem o destino final, tem os livrinhos do Evangelho pequenininho, que é só do Evangelho de João. Então tem nas duas salas as mesmas coisas. Então quem você está numa vai ver, quem você está na outra vai ver. Então de vez em quando eu chego lá, tá lá. Isso é a intenção que eu tenho, que eles buscam lá e falam, nossa, como é gostoso ficar aqui sentadinho aqui, é uma paz, tem hora que eu vou até de deitar, porque de uma hora, né? Então, essa é a intenção, de que as pessoas, às vezes a gente falando é mais difícil, mas elas lendo também leva a conhecer a palavra do Senhor. Amém. Pode falar. Traz um pouquinho, irmão Luiz. Não, pode falar. Não, Deixa eu de monta. alguém aqui se converteu sem ter algum relacionamento forte com as pessoas da igreja onde se converteu? Não. Deus usou alguém na minha vida. Eu acho que aquele processo que eu tive todo do terço, da passagem todinha ali, eu fui buscar Você foi mais fora Da curva. da caixinha, né? Fui mais fora da caixinha, porque eu busquei. Mas depois que você chegou lá, Alguém me discipulou? É. Depois que eu cheguei lá, depois que eu aceitei a Cristo e tudo, depois que eu fui batizada, a Ana Lu, ela ia toda semana na minha casa. Depois Você foi batizado por esse grupo? Sim, foi na foi. Não, pastor Danilo, eu falo as pessoas do terço aí. já passou. Já está lá na frente. Não, no texto não tem batismo. Aí a gente tinha esse tempo de dar uma ir lá, dar o discipulado. Eu fiz um ano também de preparação para o batismo. E aí depois teve a anúncio. E a gente também criou um vínculo de toda semana. Caminhava era quem podia. E como eu não trabalhava, eu podia. Então caminhava o pastor Jamil e caminhava na música todos os dias que a gente podia lá na gruta. Perguntando isso aí, por quê, né? O pastor, acho que foi no domingo passado, o pastor comentou, né? Olha, o texto ali, o contexto dele, ele não para no ir de pregar o evangelho, ele continua no fazer discípulos. Sim. Ele não para ali. Então, assim, se talvez ninguém aqui, provavelmente ninguém se converteu sem ter algum tipo de relacionamento mais forte, mesmo que seja familiar, pode até ser familiar, não tem problema. Mas se ninguém se converteu e se manteve firme sem ter esse tipo de relacionamento próximo,
Então talvez seja nisso que a gente também deva focar. Sim, está dispersando aí, né? Porque não é só o chamar. Não, é discipular. A gente precisa ver também a afinidade que a gente cria com as pessoas, para as pessoas quererem ficar também. Criar uma Criar confiança, né? laços, Relaços. vínculos, raízes, etc. Sim. É E isso. talvez isso falta também. E isso eu tive bastante, porque a gente, igual a Ana falou, ó, a gente vai caminhar e orando. A ideia era caminhar, a gente tinha lá onde futebol lá na Linda, a gente ia caminhar e orando pelos irmãos. Então a gente orava mesmo em voz alta, falava. E tinha também os domingos, que a gente também ia fazer o café da manhã lá na gruta. Então tinha esse vínculo. Criava um vínculo. Um vínculo também. Então isso aí talvez seja algo que... E a nossa estava marcada, você vai lá na tua casa, a gente vai sentar lá no fundo, vai conversar. E era aqueles fundos que tinha que ter até hoje. A gente sentava lá e conversava sobre a palavra de Deus e era discipular. Porque se a pessoa só se converte e depois, a partir do momento que ela fala, aceitei Jesus, porque a gente também não sabe quando a pessoa diz aceitei Jesus, se essa semente aí é que parou na beira do caminho, se é que parou ali entre os espinhos, ou se é que parou na terra boa para produzir fruto. A gente ainda não sabe, é só um indício. Na verdade, essa pessoa, ela vai dar o fruto da vida dela depois, a longo prazo. Se a gente só, a partir do momento que a pessoa se converte, no lugar da pessoa simplesmente no banco, depois deu aquela 1h30 do culto, vai embora, a gente não tem nenhum tipo de relacionamento depois uns com os outros. E o pastor já deixou A gente tá se boicotando. O senhor ia falar? Se não licença, eu vou dizer uma coisa aqui, que a gente fica ouvindo, a gente fica calado, fica ouvindo, e a gente vai passando um filme, né? Primeiro tem aquela passagem dos agricultores que levaram o vinho. Eu não vou levar vinho, eu vou pôr água, porque todos vão levar o vinho. E acontece muito na igreja, que eu vejo, eu não vou evangelizar, porque a igreja tem pessoas suficientemente para isso. Aí eu fico na minha casa, aí ele pensa, o outro pensa, a mesma coisa, assim, não vai ninguém. Tá entendendo? Ninguém foi porque eu estou deixando para ele ir, ele para mim deixa para mim, certo? E a outra coisa que eu lembrei é a história de um professor que pegou umas crianças e plantaram num copinho um grão de feijão, cada criança. Aquele menino, não sei o que aconteceu com o grão de feijão dele, não caiu no copo. E ele arrumou a terrinha e levou para casa, mas muito feliz, pôs na janela e aguava e falou pro pai e pra mãe. Aí depois os outros levaram o feijãozinho, e aquele menino com aquele grão de feijão estava entusiasmo, não nasceu. Aí foram verificar, ele não tinha posto a semente lá dentro. E mesmo assim, se a gente não plantar, não existe colheita. Às vezes a gente estava falando de igreja pequena, né? Às vezes a igreja não leva a palavra, não evangeliza. Porque se plantar, um dia colhe. Quantas pessoas que eu já ouvi falar, que falou de Jesus Cristo para alguém, e a pessoa virou as costas, perdeu até a amizade. Passando uns anos, encontrou aquela pessoa que estava na igreja e deu um abraço. Foi, lembra? Aquilo que você me falou naquela época, ficou mexendo aquela semente, né? E às vezes nós falamos, não, eu não vou falar para alguém, porque eu vou jogar pérola aos porcos. Aconteceu comigo. Não vou falar de Jesus para essa pessoa. Passados uns anos, ela ficou e disse, por que vocês, família, né? Para mim e para minha esposa, que ela era companheira de serviço da minha esposa, por que vocês conheciam esse Jesus e não falaram para mim? Porque nós achamos que aquela mulher não merecia. Não ia aceitar o que a gente fosse falar para ela, por causa da vida dela. Então nós erramos e é um aprendizado. É que nem vocês falaram aqui, as pessoas mais tímidas foi as que mais falaram, né? No trabalho de ontem, foi isso? Sim. Então, nós temos que ter coragem de ir e fazer, porque às vezes eu falo assim, não, eu não vou evangelizar por causa da minha velhice, a minha fraqueza. E Jesus deixou de me abençoar na velhice? Não. Só isso. Vamos orar? Pai, obrigado pelo tempo juntos, que o Senhor trabalhe isso em nossas vidas, na vida da Tua igreja, que os Teus propósitos sejam feitos nesse lugar,
porque estamos aqui por causa do Senhor e para o Senhor vivemos. E que o Senhor faça a sua vontade em nossas vidas e que de alguma forma sejamos, Pai, pessoas que produzam frutos que perdurem pela vida eterna, Pai. Nos dá sabedoria, visão, conhecimento, discernimento, coragem, para que possamos fazer o melhor. Em Jesus nós dependemos do Senhor e queremos depender do Senhor. Em Jesus nós oramos. Amém.